Olá, amigos. Olá, Thelma. Sejam Olá. todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos no livro Missionário da Luz, né? Pela psicografia do Chico. Então, muito bem-vindo vocês que estão aqui conosco no chat, vocês que vão assistir essa gravação no futuro, que possamos dar continuidade ao nosso estudo, que estamos no capítulo 12, né, preparação de experiências, e vamos agora começar a segunda parte, mas a Thelma vai fazer, né, uma recordação do que nós vimos na semana passada. Isso mesmo. Esperamos que estejam todos bem. Nós vamos, então, relembrar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu no capítulo, no episódio anterior, que foi aquele momento onde Alexandre e André é procurado por aquele visitante, né, que é dito um espírito de uma alta hierarquia, né, e ele vai pedir a Alexandre, principalmente, ajuda no processo reencarnatório de Segismundo, que estavam encontrando alguns óbices, algumas dificuldades. E como Alexandre conhecia bem, né, o Segismundo, o André Luiz também, tinham assim, uma certa uma convivência, tiveram, né, ao longo da sua caminhada ali, uma convivência com ele vai pedir essa ajuda, ao que o Alexandre se propõe, e com isso o Alexandre começa a dar umas noções, né, sobre essas experiências, como que ocorrem essas experiências. E André Luiz pede para participar desse processo. Então, o Alexandre diz para ele, né, que é necessário, então, que ele está com esse desejo, que ele comece a ter umas noções de conhecimento a respeito do assunto, né? E é isso que a gente vai ver agora com a continuação do capítulo, né? Que a Márcia vai Exatamente. ler. Alexandre estava tentando explicar, né, as dificuldades, né, Thelma, porque eles estavam tendo dificuldade de fazer com que o Segismundo conseguisse chegar, né, aos pais que seriam os próximos pais na Terra. E então Alexandre está explicando tudo isso, e aí ele continua explicando a André Luiz, falando, dando exemplo até de Jesus, quando ele diz para a gente assim, Alexandre continua, pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Porque Alexandre estava falando, né, do processo da gente, das nossas falhas, toda vez que nós voltamos aqui ao plano da Terra. Então é disso que ele está agora comentando, dando exemplo de Jesus. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. E aí o André diz que ele compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. E aí ele continua: é para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de escolher ensinamentos preciosos. Alexandre fala, né? E atendendo minhas necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Então, aqui a gente lembra que André pede para participar, a Thelma já até falou, e aí ele pede a ele que vai então levá-lo a esse planejamento, que, né, era um instituto de planejamento das reencarnações, para o André poder aprender alguma coisa antes de participar da reencarnação do Segismundo. Mas antes disso, né, Thelma, nós temos muito que comentar ali, né, na questão da fala de Jesus, que as pessoas interpretam isso ao pé da letra. Imagina se a nossa mão foi motivo de escândalo, como a gente acha, a gente vai vir sem mão, não é, né? Ou sem os olhos. Não é bem isso que Jesus quis dizer para a gente. Alexandre tenta nos explicar, né? Que, por exemplo, se a gente veio com riqueza, mas fez mau uso da riqueza,
talvez na próxima oportunidade a gente não venha, né, com essa benevolência, né? E aí ele vai falando, né, de outras questões, né, Thelma? Mas essa questão também acontece assim, né? Também, né? Se nós utilizarmos os nossos membros de maneira errada, nós poderíamos também, não é necessariamente ao pé da letra, mas diante da necessidade do espírito. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente um companheiro que vai vir, ele concorda em reencarnar com um problema na perna, então ele vai passar por situações de deboche, ele vai tudo isso para quê? Para trabalhar a vaidade, né? Então, a gente sabe que esse cortar a mão, muitas vezes nós usamos, né, por exemplo, a nossa inteligência. Nós usamos para o mal, para arquitetarmos crimes, para... a gente sabe, por exemplo, as pessoas que é tida como muito inteligente, né? Então, pode vir com problema no cérebro, pode reencarnar com uma deficiência, tudo isso não é para castigo, isso é que é importante, né? Porque quando os discípulos perguntam para Jesus assim, Senhor, quem errou? Foi ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele nem os seus pais, né? Mas foi a lei de causa e efeito, né? Que veio agir. Isso está implícito em nós, porque, como se falou aí no episódio anterior, tudo que nós fazemos deixa marcas no perispírito. Então, não tem como nós driblarmos a lei. Está lá registrado, né? Então, essa questão do escândalo, se for motivo de escândalo, é preferível mesmo que nós venhamos com o cérebro deficiente, com Exatamente. Isso, né? Para não continuarmos nos erros. Agora, o espírito só encara isso como uma bênção quando ele tem evolução espiritual, porque, do contrário, ele acha que é um castigo. Ele se revolta, né? Acha que é um castigo. Porque se a gente recordar, que foi o slide anterior, né, quando Alexandre diz para a gente que temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. E ele diz que a única forma, como meio, é a reencarnação, né, para que a gente tenha consciência, nos eduquemos com as leis divinas, né? E então aqui que ele está colocando isso. E a gente tem exemplos, né? Eu não lembro direito se assim, tem outras histórias que a gente vê até de coisas graves, pessoas que o Chico já contou isso, eu não lembro qual livro, que já era, não sei se a terceira ou quarta reencarnação, e ele acaba sempre se suicidando. Então, a opção dos espíritos que ele veio realmente com deficiência mesmo nas pernas, para que ele não tivesse condição de ir sozinho por conta própria, porque ele acabava se afogando e tirando a sua própria vida. Então, assim, tem coisas que a espiritualidade, em tudo isso que nesse planejamento que a gente vai ver nesse capítulo, vai vendo todas as nossas condições, né? Aquilo que é o melhor para nós, né? Sempre é para o melhor de nós, né? Para Exatamente. nos oferecer o melhor. Constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Então, a gente está falando daquele instituto, né, que é um planejamento da reencarnação. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante a um pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Então ele está ali, né, reparando as pessoas, o prédio, né, e como é que tinha um grande movimento, né, Thelma? Muita gente trabalhando, muitas preocupações, muitas discussões, né, nos seus trabalhos, né?
É um ministério de grande movimento, né? Porque pela quantidade de espíritos que necessitam reencarnar, a gente imagina o movimento que tem esse ministério, né? Como os outros também têm, mas esse deve ser um maior, né? Pela abrangência que tem, né? O assunto que é tratado ali, né? Eu não lembro se é Emmanuel, se é o próprio André Luiz disse que a quantidade de vezes da população da Terra, do povo que está lá em cima precisando voltar para cá, né? Agora eu não me lembro se são 2 ou 3 vezes, alguma coisa assim, de muito mais gente precisando voltar. Na fila, né? Como a gente já falou, até você falou no programa passado, da fila que é para reencarnar, né? Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente: as entidades sob nossos olhos são trabalhadores da nossa esfera, interessados em encarnações próximas, quer dizer, estão ali no planejamento de reencarnações, né? Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E aí André pergunta, e a lei de hereditariedade fisiológica? Mas a gente vê aqui que ele começa colocando, Thelma, né, que as entidades sob nossos olhos são trabalhadores interessados em reencarnações próximas, quer dizer, muitos estão ali preocupados com a sua reencarnação, mas nem todos estão diretamente ligados a esse propósito. Grande parte está trabalhando num serviço de intercessão, quer dizer, cuidando da encarnação de outros. De outros. E esses rolos brancos que ele fala são aqueles pergaminhos onde contém ali o mapa, o planejamento, com a delineação daquele corpo e de tudo que vai ser. Quer dizer, é como se fosse um resultado de um exame que é nosso, que a gente sabe. Então, esses rolos, naturalmente, eram para solicitar alguma modificação, como a gente vai ver, né? Solicitar alguma questão ali que poderia ou poderá ser modificada. Então, nesses rolos, que são os pergaminhos, contém esses mapas do planejamento. Eu fiquei pensando, Thelma, como uma engenharia mesmo, quando você está numa grande construção, que você, né, é isso mesmo, você está numa grande construção e que você tem os projetos. E, às vezes, eles vão precisando de ajustes, de modificações, que podem ser pela própria espiritualidade ou por o próprio reencarnante, quando ele tem condições de solicitar alguma coisa, né, e de fazer alguns ajustes ali. Então, a gente sabe, pelo que a gente já viu no programa anterior, que são raros esses que têm, como ele fala aqui, né, trabalhadores da nossa esfera que estão ali participando da sua própria encarnação. Ele diz que a maioria de nós, a gente vem de acordo com aqueles engenheiros lá fizeram os planejamentos, né? Eu acredito, quer dizer, isso é especulação minha, né? Que esses rolos eles sejam mantidos, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade tem condições de ter esses arquivos, e em cada retorno nosso ao mundo espiritual, esse mapa vai ser avaliado, né? E aperfeiçoado, né? E aperfeiçoado, que foi cumprido, né? O que nós não deixamos passar, eu acho que está tudo ali. Deve estar tudo ali registrado. Isso, Thelma, você lembra do instrutor Ribas no E a Vida Continua? Quando ele começa a conversar com Evelina e com Ernesto, ele começa a baixar tudo que tem das registros, das encarnações deles. E com certeza ali vão estar os registros de todas as encarnações, né? Ele vai aquele espelho, né, que aparece na frente, ali vai aparecendo para ele todos os registros, né? Então nada se perde, nada se perde. Então estão ali com eles porque naturalmente é uma cópia onde eles estão se guiando para promover essa nova experiência.
E aí, Alexandre continua, funciona com inalienável, porque André pergunta sobre a hereditariedade. E aí, Alexandre diz que funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Ele ia entrar no prédio, né? Achamos-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, aonde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Então, quer dizer, Thelma, ele está dizendo aqui que nós vamos passar pela questão da hereditariedade, não tem como, mas que há a possibilidade de algumas mudanças em função até das nossas conquistas, né? Da nossa... ele fala aqui que alcançam qualidades superiores. Né? E aí a gente consegue até esses serviços e outros pela ajuda de amigos que estão ali intercedendo por nós. E né? ver o esforço, ver o aprimoramento, ver o desempenho, ver a responsabilidade, isso tudo vai contar, né? E aí é feita essa avaliação, digamos ali, através desses trabalhos intercessórios de espíritos, né? Como, por exemplo, a gente viu lá o Sigismundo, ele está tendo esse trabalho intercessório daquele espírito que foi procurar os dois, né, Alexandre e André. Então, é um trabalho intercessório, de interceder por aquele. Né? E vai acabar tendo a intercessão, quer dizer, a ajuda do próprio Alexandre, não é? Alexandre, do próprio Alexandre. Então, assim, nós vamos tendo vários espíritos, e a gente viu isso até no E a Vida Continua, como também vários espíritos estão ali cuidando das reencarnações. Né? A gente lembra lá na Vida Continua, já que você se lembrou da Evelina, quando ela vai prestar aquela ajuda ao Túlio, né? O instrutor chama, coloca ali a par, né? Ele não tinha condição de saber, porque ele estava atordoado com aquela ideia fixa, mas ela tem a oportunidade até de trabalhar junto dele, tentando levar ele ao entendimento, mas houve o quê? A intercessão dela, né, ali por ele. Então, é assim que os espíritos trabalham, com muita compaixão, com muita misericórdia. Por isso que a gente diz que a reencarnação é misericórdia divina. Então, por isso a gente tem que ter muito respeito por essa oportunidade. Né? E a gente vai ver aí, né, Thelma, o nosso respeito da oportunidade de ter um corpo físico. Como é que é importante a questão do corpo físico. Né? Com certeza. Então, eles entram, né? O André ficou abismado com o prédio, com o movimento, né? E agora eles vão entrar num gabinete onde o Alexandre vai apresentá-lo a quem pode ajudar que o André a gente viu do outro programa que ele vai entrar, vamos dizer assim, num treinamento para poder participar desse processo da reencarnação. Então, desculpa, apresentou-me Alexandre, eu pensei que não tinha mudado, apresentou-me Alexandre, o assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo da nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele, para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo.
Eu acho que aqui a gente pode até dar continuidade. Na verdade, André está contando como ele foi recebido aí pelo Josino, que, pelo que a gente percebe, né, Thelma, era um dirigente É uma equipe daquele. muito grande ali de atuantes. Ele era um dos dirigentes, né? Quando a gente for estudar o capítulo seguinte, a gente vai entender melhor essa equipe que trabalha ali como se fosse um. A gente imagina assim um centro, né? Um Isso. centro onde é desenvolvido várias etapas de um processo, no caso científico, né? Onde trabalham vários cientistas, vários engenheiros nesse contexto. Então, era uma equipe. Então, não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, como se fossem duas estátuas vivas. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ser ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Então, olha que interessante, né, Thelma? Ele tinha ali, por disposições elétricas, dois corpos com todos os órgãos funcionando, né? Ele vendo aquilo tudo como se estivesse aqui vivos, né? Mas eram duas estados em movimento. E Alexandre fala aqui, que é tão bonito ele fala isso, que se o André, quer dizer, estava espantado de ver aquilo no mundo espiritual, né? E aí o Alexandre fala para ele desse respeito que eles têm pelo corpo físico, né? É porque a gente fala muito no espírito e fica Isso. parecendo que o corpo é subjetivo, e não é. O corpo, ele é uma ferramenta, né, de trabalho, ele é aquele que vai possibilitar o espírito atuar. Então, nós não podemos viver sem o corpo, né? Porque senão não poderemos nos locomover, executar, obrar, como é o objetivo nosso. Mas aí isso tudo é muito bom para nós valorizarmos, né, o nosso corpo, aprendermos a valorizar. Exatamente. E aí ele fala: como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção do nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna. Né? E ele fala: nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Quanto a gente deve a esse corpo aqui, né? E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Então, voltando ali, né, Thelma, ele coloca ali, né, que a bênção divina do nosso corpo. E o interessante, né, que seja o nosso corpo individual ou a humanidade como um todo, ele fala que nós estamos sempre em evolução, como o próprio planeta, né? Sempre em aprimoramentos, o que a gente vê, o que éramos há milênios atrás em relação ao corpo físico e que nós somos hoje, né? Nós estamos sempre, e eles são grandes responsáveis por, né, a espiritualidade como um todo, por essa evolução também de ir planejando, e é tudo aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai também tendo de, vamos dizer assim, de
de merecimento de ter o nosso corpo físico indo melhorando, né? Com certeza. E ele se reporta isso nos outros núcleos da natureza, né? Também é assim, quer dizer, mantém esse mesmo cuidado, claro, né? O corpo vai ser sempre o veículo de nós estarmos nos dando essa possibilidade. Emmanuel fala aqui no livro Roteiro, né? Que ele fala que o corpo é o santuário sublime. Ele diz que, por mais que isso nos agigante a inteligência até agora, não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade, por exemplo, o milagre do cérebro. Não é? Nós temos um computador, nós já paramos para pensar que como é que nós conseguimos, né? A nossa memória, o nosso. É como se fosse um computador que a gente mexe aqui com o mouse e a gente busca lá nos nossos arquivos da memória, né? Fatos, acontecimentos registrados que estão lá guardados. Né? Exatamente. Então, é um computador perfeito. Se a gente pensar na homeostase do próprio corpo, né? Até quando nós estamos dormindo, tudo trabalhando, tudo funcionando para que possa repor as energias e no dia seguinte nós levantarmos bem. Né? Isso tudo é para nós agradecermos, né? Exatamente, né? Tudo funcionando. É claro que tem as doenças, é claro que tem o envelhecimento, mas não necessariamente precisamos. Eu escutei isso quando eu estava na faculdade, de uma médica falando, que nós não precisamos chegar à velhice doentes, se nós cuidarmos bem do nosso corpo, tivermos essa Exatamente. consciência, né? Nós podemos chegar à velhice, é claro que eles vão estar débeis. Né? E por isso a gente vê as pessoas, às vezes, vivendo 100 anos, 104. Né? Nós temos uma companheira lá no Espiritismo Net, que a mãezinha dela está com 104 anos, convivendo Nossa. ali com ela. Né? Então, isso é Então, uma bênção, né? bênção, né? Então, naturalmente, esse corpo foi bem utilizado, né? Porque a gente estraga muito o nosso corpo nas horas que a gente fica sem dormir, Na alimentação, nos alimentação, vícios. vícios. Tudo isso é bom para a gente pensar. Não, e essa pergunta aqui deixou bem para a gente dormir com essa perguntinha. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor da nossa elevação na vida eterna? Porque há milênios que a gente vem aqui reencarnando e cuidando mal do nosso corpo, e a gente, né? Então a gente não dá o valor e o trabalho que foi feito para esse corpo estar aqui hoje, Esse funcionamento. encarnado em funcionamento como planejado. E eu deveria estar aproveitando muito mais. Quanto eu, que já tenho aqui uma boa parte de vida, quanto eu já não, vamos dizer assim, já não maculei esse corpo, que deveria estar me servindo muito melhor em função das minhas questões, do não dar o valor e não cuidar direito. Né? Então, a nossa responsabilidade é imensa. Né? E a gente escuta, às vezes, jovens, né, falando: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. O corpo é nosso instrumento de trabalho, mas ele é Deus que nos deu, né? Exatamente, então, nós é uma dádiva divina. A dádiva divina. Então, nós temos que cuidar como se fosse uma joia, né? Não é um apego, é diferente, né? Não é o narcisismo. É nós cuidarmos com carinho, sabendo que ele é um bem maior enquanto nós estamos encarnados. Exatamente, vamos nós. Foi Alexandre quem respondeu, né? Que eles falam aqui, André pergunta, e todo esse trabalho acontece em outros orbes também, né? E o Alexandre responde com delicadeza. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Aí André Luiz vai recordar do paizinho dele. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, um dia, voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei. E aí está uma notinha ali, ele conta todo esse caso, né, lá no livro Nosso Lar,
né? A Thelma pode, né, dizer melhor, porque agora a Thelma está Não marquei aqui qual capítulo para me reportar, mas é fácil encontrar. E toda a história do pai, da mãe, né, nós vamos encontrar quando ele vai falar desse caso aqui, que ele vai reencarnar para receber espíritos que estão endividados com ele, e a mãe também vai estar junto dele. Também é uma programação bem interessante que a gente pode ler depois para se embasar. Convido vocês aí a lerem. Exatamente. Então ele recorda do pai que, né, que um dia voltara a experiência, quer dizer, já voltou, né, procedendo, ele já voltou, ele estava. E a gente lembra, né, que André Luiz falava que o pai estava numa zona bem difícil, né? E a mãe já um espírito já mais evoluído em outras esferas além de André Luiz, né? E aí ele fala do pai, né? E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio. Quer dizer, ele estava aqui, a gente lembra que Alexandre estava contando de tanto trabalhador, tantas pessoas que nos auxiliam em processo intercessório nas nossas encarnações, né? Então, Alexandre, e aí André continua, né? Desejando imprimir a pergunta mais viva sinceridade, acrescentei. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Quer dizer, o paizinho dele já está reencarnado, né? Quer falar mais alguma coisa, Thelma? Ele está preocupado, né, até para esclarecer a gente que está lendo, se esses companheiros, esses espíritos que estão em regiões mais baixas, se eles recebem o mesmo auxílio. Claro que sim. Toda encarnação é importante, mesmo que ela seja compulsória. É uma vida, né? É um ser. E todos têm a misericórdia divina, de acordo com a sua história, porque a gente sabe que cada um de nós temos uma história. Mesmo a gente falando assim, são reencarnações compulsórias, não são iguais. Cada caso é um caso. E vai depender desse planejamento mais superficial, porque o espírito não tem consciência, né? São aqueles que desencarnam ligados ao crime, aqueles que desencarnam empedernidos ao mal. Mas quando o espírito tem uma vida que não é muito aquela indicada, né? Mas que ele não errou por crime, ele tem uma atenuante aí, né? No caso, o pai dele estava nessas zonas porque ele estava ligado a outros espíritos com grandes débitos na área do sexo, né? Então ele não teve crime, ele teve responsabilidade. Ele vai, então, estar precisando de rever essas questões dentro dessa responsabilidade, porque ele vai ter aí um outro olhar, né? Porque ele não errou por estar ligado ao mal, e sim à ignorância. E vai ter uma grande ajuda da mãe de André Luiz, que já é um espírito em outro patamar de evolução, e ela vai voltar até para ser de novo a esposa dele. Ela nem precisava mais reencarnar, né? Isso, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar e vai ajudar, eles contam lá a história, não sei, vou ficar devendo o capítulo, mas ele nessa fase, no final quase do livro, ele está com 4 anos, e ele é recebido lá no mundo espiritual para despedir dos companheiros, naquele processo todo que a Márcia lembrou aí, da mesma forma lá da vida continua, naquele aparelho, né, prevenindo ele da sua memória, porque ele está encarnado, né, e prevenindo, não, protegendo ele, né, e uma coisa muito bonita. E ele vai estar, então, com essa possibilidade de receber essa intercessão, não só agora, mas sempre esse acompanhamento, né, ele não está ligado ao mal. O espírito erra por ignorância. Isso aí. E Alexandre vai falar disso aí agora, né? Alexandre, então, ele começa a ponderar. Compreendemos, quer dizer, compreende a situação do pai dele. E aí ele começa a explicar, se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física
sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados do nosso plano. Então, como a Thelma já estava até falando. Isso aí, eu adiantei sem querer. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, que no caso foi a própria mãe do André Luiz, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Então, mais ou menos, eu acho que foi o caso do paizinho dele. Mas se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Quer dizer, em que caso seja, do que a Thelma já até explicou, nós sempre teremos ajuda no processo reencarnatório. Sim, porque a misericórdia está presente em qualquer das circunstâncias e ninguém está abandonado. A gente vê lá naquele livro Memórias de um Suicida, né? Um deles lá reencarna numa dificuldade, uma penúria financeira terrível, sem os braços. Mas a gente fica super tocado com aquela situação, mas logo é dito que ninguém está abandonado. Em qualquer situação, nós estamos sendo velados por uma equipe de amigos. Com certeza. E a gente vê, vamos lá. Fosse porque a palestra examinara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe dos meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Então, nós vimos já que eles tinham duas estátuas como fossem vivas ali, né? Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. Eu acho que aqui a gente podia continuar, né, Thelma? Porque agora é o André. Não sei se você queria comentar alguma coisa, é o André. Não, pode continuar. Então, ele está olhando o modelo masculino. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob a minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto, nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa. Minha estupefação não tinha limite. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Sabe que eu fiquei lembrando, Thelma, que ele é médico, né? Mas como médico, quando consegue estudar ou quando consegue fazer uma dissecação e ver, aquele corpo já está sem vida, sem o movimento dos órgãos. E ali, André Luiz, ele estava conseguindo ver o corpo totalmente funcionando, no mínimo detalhes por dentro, né? Vendo tudo funcionando, o nosso corpo físico, né? Diferente. Uma beleza, né, imensurável ali, diferente da que ele conhecia, né? Por isso ele estava deslumbrado, tudo luminoso, né? Por mais que a ciência, naquela época dele, que ele foi encarnado aqui, a ciência não tinha essa condição mas mesmo assim, ele não conseguia ver aquilo tudo funcionando, e ali ele estava vendo.
Mas aqui os espíritos dizem que é uma cópia de lá, né? Talvez Exatamente. nós ainda não conseguimos fazer essa nitidez devido à nossa ainda incapacidade, né? No caso aí desses engenheiros espirituais, que é tudo calcado na beleza, né? No amor, na beleza, então flui diferente. E aí ele fala que ele rende admiração à sabedoria divina, por ver aquele perfeito funcionamento. Muito lindo mesmo. Muito Então lindo. vamos lá. E aí ele está fixado ali na questão dos órgãos genitais, né? Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo, após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Quer comentar um pouquinho, Thelma? Ele está valorizando a questão do útero, da maternidade, né? Que às vezes, infelizmente, ainda não é tão valorizada, tão entendida, né? Nós às vezes falamos em até mesmo a questão da paternidade que engloba aí pai e mãe, né? A gente às vezes fala muito mais em maternidade. O pai às vezes fica fora do contexto, né? Isso trazido da nossa cultura passada. E hoje em dia a gente percebe que está começando essa realidade, né? Dessa consciência. E isso deve ser, né? O pai e a mãe responsável por aquele ser que está ali trazendo essa oportunidade bendita de exercermos, né? Essa maternidade, essa paternidade, né? É muito importante essa questão. Daria para a gente comentar bastante, mas o nosso horário está em cima. Eu achava que a gente podia parar aqui, porque depois eles até vão continuar um pouco mais nesse assunto. Eu acho que a gente poderia parar por aqui, né? Parar aqui, no próximo a gente comenta mais um pouquinho, né? Exatamente. Então, e chegamos então ao fim, né? Vamos ter ainda mais umas partes desse capítulo, porque é cheio de aprendizado. E nós agradecemos aqui a presença de vocês, estão sempre junto conosco, né? Fazendo essas reflexões que a gente está sempre aqui refletindo e se questionando. Né? Então, a nossa gratidão pela companhia de vocês. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, Márcia. Até mais, Thelma. Até mais, pessoal.